Você já parou para pensar que pode existir uma porta, uma única porta no mundo inteiro, que está esperando Jesus Cristo abri-la? E que essa porta está trancada há mais de 500 anos. Eu sei que parece loucura, mas o que eu vou te mostrar agora vai fazer você questionar tudo o que você achava que sabia sobre os sinais da volta de Cristo. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga as profecias bíblicas. E eu garanto, você nunca mais vai olhar para Jerusalém da mesma forma. Olha, eu preciso ser sincero com você. Quando eu descobri essa história pela primeira vez, eu fiquei literalmente sem dormir. Sabe aquela sensação de que você acabou de descobrir um segredo que estava escondido bem debaixo do seu nariz o tempo todo? Foi exatamente isso que eu senti. E hoje eu quero compartilhar isso com você, do jeito mais simples possível, sem enrolação, sem termos complicados. Só eu, você e uma verdade que vai te arrepiar. Então vamos lá. Imagine comigo a cidade antiga de Jerusalém. Aquelas muralhas gigantes de pedra que já viram tantas guerras, tantos reis, tantos impérios caírem. Agora imagina que existe um portão nessa muralha. Um portão diferente de todos os outros. Enquanto as pessoas passam pelos outros portões todos os dias, esse portão específico está completamente selado. Pedra sobre pedra. Ninguém entra, ninguém sai. E o mais impressionante, tem um cemitério muçulmano bem na frente dele. Você deve estar se perguntando, mas por que alguém faria isso? Calma, porque a resposta vai te surpreender muito mais do que você imagina. Esse portão tem um nome: Portão Dourado ou Portão da Misericórdia. E ele não é um portão qualquer. Ele fica exatamente no lado leste da muralha de Jerusalém, de frente para o Monte das Oliveiras. Anota esse detalhe porque ele é absolutamente crucial. Monte das Oliveiras. Guarda esse nome. Agora eu quero que você volte comigo no tempo. Lá nos tempos bíblicos, esse portão era conhecido como o portão pelo qual a glória de Deus entrava no templo. Era por ali que passavam procissões, celebrações, momentos sagrados. Era um portão de honra, de realeza, de presença divina. E aqui vem o primeiro arrepio da história. O profeta Ezequiel, há mais de 2.500 anos atrás, teve uma visão. E nessa visão Deus mostrou para ele algo muito específico sobre esse portão. Você quer saber o que foi? Ezequiel capítulo 44, versículos 1 a 3, diz assim: Então me levou de volta à porta exterior do santuário, a que dava para o oriente, e ela estava fechada. O Senhor me disse: Esta porta permanecerá fechada, não será aberta, ninguém poderá entrar por ela. Ela permanecerá fechada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Uma profecia de 2.500 anos atrás dizendo que um portão específico ia ficar fechado e que só o Senhor tinha passado por ele? Você está começando a conectar os pontos, mas a história fica ainda mais intensa. Vamos avançar no tempo agora. Ano 1541 da nossa era. Jerusalém estava sob domínio otomano e o sultão Suleiman estava reconstruindo as muralhas da cidade. Esse é o momento onde tudo muda. Suleiman, que era muçulmano, conhecia as profecias judaicas e também tinha ouvido falar sobre as profecias cristãs. E ele sabia de uma coisa: que os judeus esperavam o Messias entrar em Jerusalém por aquele portão oriental. E foi aí que ele teve uma ideia. Uma ideia que, sem ele saber, estava cumprindo uma profecia antiga palavra por palavra. Ele ordenou que o portão dourado fosse completamente selado com pedras. Fechado. Trancado. Impossível de abrir. Mas ele não parou por aí. Sabe o que ele fez? Ele mandou construir um cemitério muçulmano bem na frente do portão. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica, um Kohen, um sacerdote, não pode pisar em cemitério porque ficaria impuro. Então, na cabeça de Suleiman, ele estava criando uma barreira dupla: o portão fechado e um cemitério que impediria o Messias judeu de sequer chegar perto. Ele literalmente tentou impedir uma profecia de se cumprir. Agora respira fundo comigo, porque aqui é onde sua mente vai explodir. Esse homem, esse sultão muçulmano, sem acreditar na Bíblia, sem seguir o Deus de Israel, acabou cumprindo exatamente o que estava escrito. Ele selou o portão, e desde 1541 até hoje, estamos falando de mais de 480 anos, esse portão continua fechado, ninguém passa por ali. É o único portão da muralha de Jerusalém que está completamente selado. Mas você deve estar pensando, e daí? O que isso tem a ver com Jesus? Segura na minha mão porque agora vem a parte mais impactante de todas. Vamos olhar para o Novo Testamento. Você lembra da história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Aquele momento em que o povo colocou ramos de palmeira no chão, gritando: Hosana ao filho de Davi. Sabe de onde Jesus veio naquele dia? Do Monte das Oliveiras. E sabe para onde ele estava indo?
para Jerusalém entrando pelo lado leste da cidade. O mesmo lado onde está o portão dourado. Agora segura essa informação. Quando Jesus subiu aos céus, depois da ressurreição, de onde ele subiu? Do Monte das Oliveiras. E os anjos disseram para os discípulos: esse Jesus que foi elevado ao céu voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Atos capítulo 1. Da mesma forma, do mesmo lugar, Monte das Oliveiras. E agora vem a profecia que vai fazer tudo fazer sentido. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será dividido ao meio de leste a oeste e formará um grande vale. Você está vendo o que eu estou vendo? Jesus vai voltar, pisar no Monte das Oliveiras, que fica exatamente de frente para o portão dourado. O mesmo portão que está selado há quase 500 anos. O mesmo portão que Ezequiel profetizou que ficaria fechado até que o Senhor passasse por ele. Agora me diz, você acha que é coincidência que exatamente esse portão, de todos os portões de Jerusalém, é o único que está fechado? Você acha que é coincidência que ele foi fechado por alguém que tentava impedir a profecia, mas na verdade cumpriu ela? E tem mais. Muito mais. Esse portão não pode ser aberto por mãos humanas sem causar um conflito internacional gigantesco. Ele está na área mais sensível de Jerusalém, o Monte do Templo. Qualquer tentativa de mexer ali pode iniciar uma guerra. Então, humanamente falando, aquele portão vai continuar fechado, a não ser que algo sobrenatural aconteça. Pensa comigo. Quando Jesus voltar em glória, em poder, com os exércitos celestiais, você acha que um portão de pedra vai impedir ele? Você acha que um cemitério vai ser obstáculo para ele? O mesmo Jesus que ressuscitou mortos, que ele mesmo venceu a morte, vai ser barrado por um cemitério? É quase poético, não é? Os inimigos de Deus tentando impedir seus planos e, sem querer, cumprindo suas profecias palavra por palavra. É o tipo de ironia divina que só Deus poderia orquestrar. Mas deixa eu te mostrar mais uma camada dessa história que vai te deixar sem palavras. Em Ezequiel 43, versículo 1 a 5, o profeta descreve a glória do Senhor voltando ao templo. E olha o detalhe. Ele me levou até a porta que dava para o oriente. E eu vi a glória do Deus de Israel vindo do oriente. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o oriente. Do oriente, pela porta oriental, o portão dourado. Agora conecta tudo. Jesus veio a primeira vez de forma humilde, num jumentinho, aclamado pelo povo, mas rejeitado pelas autoridades. Ele entrou por aquele portão. Ele chorou sobre Jerusalém. Ele foi crucificado, mas ele disse: vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. E quando ele voltar, não vai ser humilde. Vai ser em glória, em poder. E aquele portão que foi fechado por mãos humanas vai se abrir diante do Rei dos Reis. Ou vai ser destruído, ou vai ser sobrenaturalmente aberto. Mas de um jeito ou de outro, aquela profecia vai se cumprir. Você já imaginou essa cena? O céu se abrindo, Jesus descendo com poder e grande glória. Seus pés tocando o Monte das Oliveiras, o monte se dividindo ao meio como diz Zacarias, e o Rei da Glória marchando em direção a Jerusalém, direto para aquele portão que está fechado há 500 anos. Eu imagino os que tentaram impedir isso percebendo que lutaram contra o próprio Deus. Eu imagino o mundo inteiro vendo. Eu imagino as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. E sabe o que é mais impressionante? Esse portão está ali até hoje. Você pode ir em Jerusalém agora, hoje mesmo se você tiver condições, e ver com seus próprios olhos. Não é uma história antiga que ninguém pode verificar. É uma evidência física, de pedra, esperando o cumprimento da profecia. Cada dia que passa, aquele portão continua fechado. Cada dia que passa, a profecia continua se cumprindo. E cada dia que passa, estamos mais perto do momento em que Jesus vai voltar, e aquele portão vai finalmente cumprir seu propósito final. Agora você entende por que eu não consegui dormir quando descobri isso? Porque não é teoria. Não é interpretação forçada. É profecia literal, física, verificável, acontecendo diante dos nossos olhos. E aqui está a pergunta que eu quero deixar no seu coração. Se Deus foi tão específico sobre um portão, se ele cumpriu essa profecia com tanta precisão, se ele orquestrou até mesmo os inimigos para cumprirem sua palavra, o que mais ele prometeu que vai se cumprir exatamente como ele disse? A volta de Jesus não é uma possibilidade vaga. É uma certeza profética. E o portão dourado está ali, fechado, esperando, como um lembrete de pedra de que Deus cumpre o que promete. Sempre.
Então, da próxima vez que você ouvir alguém duvidando da Bíblia ou questionando se Jesus realmente vai voltar, lembra dessa história. Lembra que existe um portão em Jerusalém que foi fechado há 500 anos por alguém que tentava impedir uma profecia e, sem querer, a cumpriu. Lembra que esse mesmo portão está esperando o Rei da Glória passar por ele novamente. E enquanto esse portão estiver fechado, a promessa continua de pé. Jesus vai voltar, da mesma forma que ele subiu, no mesmo lugar, em glória, em poder, e todo olho o verá. A pergunta não é se isso vai acontecer. A pergunta é: você vai estar pronto quando acontecer?